Muito boa noite, é com muita alegria que nós estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. É um prazer, uma satisfação, que acolho com muita responsabilidade, ter a oportunidade de entrar na sua casa, na sua história, encontrar o seu coração com tudo aquilo que faz parte dele, com as alegrias, com as lutas, com as dificuldades, mas com as esperanças. Pedindo a Deus que venha colocar dentro de nós o dom do Espírito Santo, que tudo ilumina, que tudo transforma. É muito interessante a gente olhar na vida de Jesus, identificar que toda a sua sabedoria, que toda a sua vida ordenada e harmoniosa, nascia justamente de uma vida no Espírito. Eu me recordo que quando fiz a minha experiência dentro da renovação carismática, eu escutava falar muito dessa vida no Espírito, né? E ficava tentando entender o que significava isso, né? E aos poucos, com palestras, retiros que fui fazendo dentro da renovação, fui entendendo que a vida no Espírito é a vida que nos proporciona esta oportunidade de estar em Deus, conduzidos por Ele através do seu Espírito. A missão específica do Espírito Santo na vida trinitária é santificar. E santificar é a gente, né, recolher de um lugar comum e colocar num lugar sagrado. É a gente dar o devido lugar, é a gente criar um espaço de nobreza para que a gente possa colocar aquilo que nós queremos que seja santo. E na nossa vida, a vida no Espírito é justamente isso. A gente dar um lugar nobre ao nosso coração. A gente passar a ocupar com nobreza os lugares por onde nós andamos. Isso é uma condição de vida, né? A vida no Espírito é uma condição existencial. Todo cristão vive no Espírito, porque a santidade nos é possível através da santificação que o Espírito realiza em nós, que é a ação da graça. Eu quero me configurar ao Cristo e para isso preciso da ação do Espírito Santo. Toda a ação sacramental da igreja passa pela ação do Espírito, não é? Eu, como padre, quando eu presido uma celebração eucarística, eu faço na ação do Espírito. Eu invoco o Espírito Santo para que o sacramento da ordem que está em mim me proporcione mais uma vez a possibilidade de atualizar a presença sacramental de Jesus na história. Aí eu sou batizado. Você não tem o sacramento da ordem, mas tem o sacramento do batismo. Aí você, pela força do Espírito em você, faz com que o sacramento que já existe, que já foi colocado no seu coração, pelo rito do batismo, ele seja vivificado. Está vendo como o Espírito é o responsável pela dinâmica da vida cristã? Quando eu invoco o Espírito Santo sobre mim, quando você invoca o Espírito Santo sobre você, você está justamente permitindo que essa força restauradora, essa força dinâmica da santidade de Deus venha a acontecer na sua história. É por isso que nada pode acontecer fora do Espírito Santo. A atualização da presença crística no mundo, né? Jesus fica presente no mundo na força do Espírito. E aí a gente começa a entender um pouquinho essa ação trinitária que num primeiro momento pode parecer tão complicada. Como é que Deus pode ser três e ao mesmo tempo ser um? Por causa dessa íntima comunhão que estão imersos o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai com sua missão específica de criar, o Espírito com sua missão específica de santificar e o Filho com sua missão específica de salvar. E veja como é interessante. O tempo todo na minha vida, na minha história, as três dinâmicas trinitárias acontecem. Porque eu também sou recriado o tempo todo. A minha criação não aconteceu num dia só. Não é verdade? Você foi criado, gestado no ventre da sua mãe, com a participação do seu pai, mas a sua criação continua. Da mesma forma como um mundo que foi criado não está totalmente criado. Por quê? Porque ele está em processo de evolução.
Você sabia que foi assim que a fé conseguiu resolver o grande dilema que existia entre aqueles que acreditavam na criação como um dom de Deus e naqueles que acreditavam na criação como um processo de evolução? Este grande impasse que se estabeleceu durante muito tempo dentro da teologia. Como é que nós podemos acreditar que Deus nos criou se a teologia da evolução é uma ciência comprovada? Aí houve um teólogo muito especial chamado Juan Luis de la Peña, um espanhol, que nos ensinou justamente a dinâmica da graça, da criação e da salvação. Aliás, é o nome de um livro dele, Criação, Graça, Salvação. Se você tiver a oportunidade, leia. E neste livro, Juan Luis de la Peña fala que a ação criadora de Deus não terminou. Porque na dinâmica de salvar essa criação, o Pai recria. E o tempo todo, no estado de avançar, de se aprimorar, né? A criação está sempre avançando, evoluindo e se aprimorando, o Pai continua criando. Então não é nenhum conflito acreditar que Deus criou todas as coisas e que essas coisas estão em processo de evolução. Está vendo como ciência e fé podem andar juntas? Não é nenhum problema você acreditar na evolução das espécies. É só você colocar antes de tudo isso, não só uma simples explosão, mas um Pai amoroso criando tudo isso. Então o criacionismo e o evolucionismo podem ser reconciliados na dinâmica da santificação que o Espírito realiza, fazendo com que toda a obra criada possa ser recriada no ato de evoluir. É uma teologia bastante elaborada, mas que nós experimentamos na nossa vida o tempo todo. Porque eu também evoluo. Eu também estou num processo de evolução não só biológica. Eu estou também num processo de evolução espiritual. Eu já sou um homem mais evoluído, sabe por quê? Porque quando eu tinha 18 anos, eu descobri que eu não tinha dente de siso, o dente siso. É isso mesmo, né, que a gente fala? Dente de siso ou siso? Dente do siso. Que eles falavam que era o dente do juízo, né? Não é que eu não tenho juízo, sou menina juizada. É que, na verdade, quando eu fiz a radiografia da minha, como é que chama isso? Das arcadas, né, superiores e inferiores, para colocar aparelho, tinha os dentes todos assim, um para cada lado, né? A dentista me disse, nossa, eu era seminarista na época, morava lá em Brusque. Ela falou assim, nossa, você é um homem evoluído, porque você já não tem mais os dentes de siso. Eu achei aquilo interessante, né? Não é que eu não romper, não, eu já não tinha. Por que a gente não tem mais? Algumas pessoas já nascem sem o siso, porque não necessitamos dele mais. É uma evolução biológica. Nós estamos evoluindo e a partir, sei lá, daqui quanto tempo, nós não vamos ter mais esse dente, porque ele não é necessário para a vida humana. Era para aquele povo que comia diferente, né? Vai ver que utilizava tudo e tinha necessidade daqueles dentes todos. Nós não. Já estamos evoluindo. Então a gente passa por uma evolução biológica, mas a gente passa também por uma evolução espiritual. Então eu acredito que eu continuo sendo criado por Deus. O dom, a vida que Deus me deu através da minha mãe e do meu pai, continua sendo dada todos os dias. E eu a recebo e cuido dela. Eu sou o guardador deste dom, eu sou o cuidador deste dom. A vida que está em mim precisa ser cuidada. Mas aí eu passo por uma outra evolução. É fazer com que cada vez mais, ao acolher essa ação do Espírito na minha vida, eu descubra que santificar a minha vida não é nada mais, nada menos do que evoluir. Eu ir além. Eu sair dessa condição muitas vezes tribal, né? Egoística, mesquinha, para alcançar territórios mais nobres. Por isso que eu dizia que é tão importante a gente localizar a nossa alma sempre em territórios nobres. A gente dar à nossa alma alimentos nobres. A gente nunca permitir que as misérias, que as porcarias deste mundo sejam um alimento na nossa vida.
Não, a gente se alimentar de coisas boas, de palavras bonitas, benditas, de coisas bonitas. Não falo bonitas do ponto de vista estético somente, mas de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que faz bem à nossa alma, de tudo aquilo que eleva o nosso coração. E é por isso que Jesus ensinava que a conversão é mudança de vida, uma mudança que passa o tempo todo pelas nossas escolhas. Se eu sou um homem que quero viver a dinâmica do Espírito Santo na minha vida, se eu quero viver a dinâmica da conversão, eu preciso me comprometer com aquilo que vai alimentar a minha alma. Eu não vou permitir que a minha alma se alimente de restos. Não. Para isso nós temos a Sagrada Escritura, que é um conjunto de belezas reunidas, que nos ensinam condutas bonitas, atitudes belas, gestos nobres, posturas saudáveis. E assim a gente evolui. O Pai continua me criando, o Filho continua me salvando e o Espírito continua me santificando. O cristão, o verdadeiro cristão, nunca se distancia desta tríplice dimensão. Deixar-se criar novamente. Ser aberto para que Deus continue criando você. Que você nunca se oponha a essa criação. Como? Cuidando da sua saúde, administrando bem a sua vida, não intoxicando o seu corpo com aquilo que pode lhe matar, dormindo direitinho, fazendo o seu descanso. O Pai lhe cria através do seu cuidado. Deus continua tendo a oportunidade de lhe criar, porque você administra bem a obra que você é. Aí você continua sendo salvo, porque Jesus, ao morrer na cruz, ao viver e morrer por nós, Ele nos insere nessa dinâmica da salvação. Então Ele nos conduz para esse território onde nós somos especiais. Eu sou salvo. Todas as minhas misérias não precisam prevalecer sobre mim, porque o Cristo me salvou. E eu vivo essa dinâmica na minha vida. Eu aceito essa salvação de Jesus na minha vida ao fazer com Ele um pacto. Eu não quero permitir que as minhas misérias me dominem. Por isso eu faço o tempo todo o meu compromisso de ser com Ele, de ser dele um discípulo. Ao estar próximo de Jesus, essa salvação que Ele me concede, consegue crescer dentro de mim e beneficiar. E, consequentemente, ao viver o processo da criação e da salvação, o Espírito Santo trabalha em mim a sua santidade. Eu me transformo em templo do Espírito, lugar de sua ação. Pense nisso. Hoje Deus está nos convidando para que nós tenhamos a coragem de dar a Ele o direito de nos recriar, de nos salvar e de nos santificar. Não perca a oportunidade. De vez em quando a gente precisa ser recriado, não é verdade? Os cansaços da vida, as lutas, as dificuldades que são próprias do nosso tempo, da minha vida, da sua, todos nós temos problemas. Ninguém está livre de ter problema. E às vezes a gente permite que esses problemas nos destruam. Mas hoje Deus quer nos recriar. A partir daquilo que ficou. Deus quer nos reerguer. Deus quer reerguer o seu coração de todos os fracassos que porventura hoje você esteja vivendo. Deus quer lhe salvar. Deus quer lhe santificar. Em suma, Deus quer melhorar a sua vida. E a sua vida pode ser melhor no momento que você ouvir essa voz de Deus e começar a tomar uma atitude. Porque Deus não pode agir sozinho. A ação de Deus precisa da resposta humana. Por uma razão muito simples. Ele nos dotou de liberdade, de livre-arbítrio. Deus não vai invadir a sua casa, mas vai bater à porta. Deus não vai invadir a sua existência, mas vai solicitar, lhe pedir que Ele entre na sua vida. E é isso que eu desejo. Que hoje esse programa possa ser um instrumento para nós de criação, de salvação e de santificação.